Muito bem, queridos irmãos e amigos, nesta viagem maravilhosa que estamos fazendo aqui à terra de Israel, estamos num lugar aqui agora característico e pitoresco. Estamos aqui visitando o famoso Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio especial a nível de mundo, não é um rio qualquer. Na realidade, o Rio Jordão ele nasce à sombra do Monte Hermon, que é um monte de 2.750 metros de altitude. Ali nasce o Rio Jordão e que desce pelas montanhas do Líbano, chegando aqui à terra de Israel. Jordão significa aquele que desce ou também lugar onde se desce. Essa é a nomenclatura característica do Jordão. É um nome bem adaptado ao maior rio da Palestina e o mais famoso rio do mundo. A fama deste rio é algo espetacular, porque aqui aconteceram coisas espetaculares para a era do cristianismo. Vamos falar um pouco das características físicas deste rio. Muito bem, este rio ele desce do Monte Hermon e ele abastece o Mar da Galileia, que nós mostramos há pouco tempo atrás. E quando ele chega no Mar da Galileia, ele já está a 225 metros abaixo do nível do Mar Morto e 425 metros abaixo do Mar Mediterrâneo. Isso prova que, na realidade, ele é o único rio do mundo que está abaixo do nível do mar. É uma característica especial que nenhum outro rio no mundo tem. Ele tem uma correnteza muito forte durante 260 quilômetros de extensão, o que o torna muito difícil de ser atravessado, a não ser em lugares especiais, onde se dê passagem a pé ou a cavalo. Isso na época da Bíblia, que mostra ali em Josué 2:7 e Juízes 3:28. Jacó, na sua época, atravessou o rio com apenas um cajado e na volta ele atravessou com toda a sua casa. Gideão passou com 300 homens. Os filhos de Amon o atravessaram para lutar contra Judá. Davi passou o Jordão perseguido por Absalão. Mas a passagem mais espetacular foi a de Israel no tempo da cega, quando as águas transbordavam todas as ribanceiras. Está em Josué 3:15. Elias dividiu milagrosamente as águas deste rio. 1 a Reis 2:8. Naamã, vocês conhecem muito bem a história de Naamã. Naamã foi curado da lepra após se banhar 7 vezes nesse mesmo rio que você está vendo. Na realidade, o lugar que esse rio ocupa na mente de Deus é algo especial. É algo que marca, inclusive, a história de Israel, quando atravessou este rio, quando parecia impossível chegar à terra de Canaã. Esta é uma realidade. E nós temos também que falar um pouquinho sobre este rio na época do cristianismo, na época de João Batista. Muito bem, vamos nos reportar na época de João Batista. João Batista, ele pregava o arrependimento dos pecados para todas as pessoas da época desse lugar. E as pessoas que se arrependiam e se entregavam realmente na direção de Deus eram batizadas neste rio, como você está vendo lá ao fundo agora. Algumas pessoas se batizando e nesta época de João Batista era isso que ele fazia. Ele pregava o arrependimento, as pessoas que se arrependiam tinham que passar pelo batismo para que se sepultasse ali os seus pecados, para que ali ficasse sepultado os pecados de cada um e a pessoa ressurgir renovada pelo arrependimento e pela crença no nosso Deus poderoso. Aqui também, neste lugar, talvez não exatamente neste lugar, mas neste rio, talvez próximo daqui, o João Batista realizou o batismo de Jesus Cristo. Jesus Cristo desceu das terras da Galileia e veio até aqui para ser batizado por João Batista. E houve aquela pergunta que todos sabem muito bem e guardam na cabeça. João Batista, olhando para Jesus, perguntou: mas Senhor, sou eu que devo ser batizado por ti e não a mim que devo batizá-lo? E Jesus respondeu a ele o quê? Não, João, você deve me batizar para que as profecias se cumpram. Essa foi a resposta de Jesus e João Batista, então, neste rio que você está vendo, pôde realizar o batismo de Cristo. E isto ficou marcado para sempre. E nós fazemos a mesma coisa hoje nos nossos tanques batismais em nossas igrejas, exatamente seguindo o exemplo.
O que é característico, que nós devemos lembrar no batismo de Jesus, é algo muito importante, que durante 400 anos, no período intertestamentário, o que aconteceu? Foram 400 anos de silêncio profético, que Deus não se pronunciou ao povo durante 400 anos. E este período de silêncio profético foi quebrado por Deus exatamente neste rio que você está vendo. No dia do batismo de Jesus, Deus quebrou o silêncio e se pronunciou dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, durante o momento de batismo de Jesus. É a característica maior que nós podemos guardar desse rio tão maravilhoso, que abastece o Mar da Galileia, e por este caminho que você está vendo aqui, ele segue para o Mar Morto, que nós estaremos mostrando a posterior. Eu quero falar para você um pouquinho só sobre o que está acontecendo com o Jordão. O Jordão, isso é uma matéria que nós tiramos do Jordan Time. Esse jornal reportou que uma grande represa, o Nait Dan, represa que está sendo construída na Jordânia, ela está retendo um afluente do rio Jordão, que abastece este rio, e está retendo para se construir uma grande represa. Isso vai fazer com que este rio possa ser afetado grandemente e o volume das suas águas venha a diminuir. Esse é um risco que a humanidade deve realmente repreender para que não ocorra esse tipo de coisa. Este rio, na realidade, é a vida de Israel. É o rio que abastece o Mar da Galileia, e o Mar da Galileia, na realidade, é que abastece todo o estado de Israel. Imagine se esse rio vier a secar um dia. Então vejam bem, nós devemos, como mundo, como cristãos, como pessoas que participam da vida deste lugar, torcer e orar para que isso não aconteça, porque aqui está a parte da história viva, principalmente da história do cristianismo.